Palavra da Verdade, devocional de 24 de junho. A suficiência do Evangelho. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses 1, de 3 a 8. Um falso cristianismo ameaçava a pureza doutrinária e a saúde espiritual da igreja colossense. Este falso cristianismo negava a supremacia e a suficiência de Cristo para a salvação. Disseminava especulações místicas baseadas em crendices populares, filosofias da moda, tradições judaicas e visões. Exigia o cumprimento de regras alimentares e a guarda de dias santos, práticas do judaísmo, além de introduzir ritos estranhos ao culto cristão, tirados das religiões pagãs de mistério. Prestava culto aos anjos ou, no mínimo, dava a eles um papel superior ao seu papel original. Na prisão, Paulo recebe a visita de Epáfras, o pastor daquela igreja, que trazia notícias relatando tanto o impacto do evangelho entre eles, como a ameaça desse falso cristianismo. Epáfras, no entanto, é preso juntamente com Paulo, ficando impedido de voltar ao pastoreio. Nesse ínterim, Paulo evangeliza Onésimo, um escravo fugitivo colossense que tinha fugido de seu senhor, Filemão, que providencialmente era da igreja de Colossos. Paulo escreve aos colossenses esta epístola, então, tendo Tíquico como portador. Este vai a Colossos, acompanhado de Onésimo, agora convertido e liberto, que voltava ao seu senhor, Filemão, levando também uma pequena carta de recomendação de Paulo, a Epístola a Filemão. O apóstolo começa com uma oração, na qual ressalta a suficiência do Evangelho. Ele reconhece que a graça de Deus na vida da igreja colossense é fruto do impacto da mensagem da cruz. E os motivos que o levam a agradecer são também antecipações de seu embate contra a heresia colossense. Ele ressalta o papel fundamental do Evangelho para a existência, o crescimento e a saúde espiritual da igreja, ressaltando 3 grandes verdades acerca do Evangelho. A primeira delas é que o Evangelho produz as virtudes de uma igreja saudável. Paulo agradece pelas virtudes cristãs, a fé em Cristo Jesus, o amor para com todos os santos e a esperança preservada nos céus. Essas virtudes eram resultado do impacto do Evangelho entre os colossenses desde o começo. O Evangelho é a palavra da verdade, como ele diz no verso 5, significando a palavra que é a verdade. Entendê-lo é conhecer plenamente a graça de Deus na verdade. Essa dupla qualificação quer contrastar a autêntica mensagem cristã, já conhecida pelos colossenses, com o falso cristianismo que então se insinuava. Essa palavra da verdade já havia sido previamente ouvida pelos colossenses, isto é, antes do falso ensino. Paulo indiretamente alerta seus leitores contra as heresias que chegaram a Colossos sob o nome de cristianismo, mas que adulteravam a autêntica mensagem cristã que eles já conheciam. Isto porque, com seu misticismo pagão, os hereges de Colossos alegavam um cristianismo de natureza superior e prometiam uma experiência cristã mais profunda. Paulo está dizendo nas entrelinhas: vocês já têm o conhecimento do genuíno evangelho, que é a verdade, a verdadeira mensagem da graça de Deus. Vocês não precisam de novidades nem de modismos. O conteúdo dessa palavra da verdade era Cristo. Isto é feito especialmente em 2 trechos principais da epístola. No capítulo 1, de 13 a 22, Paulo enfatiza a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, em sua relação de igualdade com o Pai, em sua posição de cabeça, sustentador e alvo da criação, e também em sua posição de cabeça, sustentador e alvo da redenção. Mais à frente, o apóstolo resume o conteúdo do Evangelho, ressaltando que esse Cristo sublime
habita no coração dos pecadores por ele redimidos. Este é um mistério que resume a palavra da verdade do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 1, verso 27, parte B. E no capítulo 2, de 8 a 15, Paulo também ressalta a suficiência de Cristo para a vida cristã. Em segundo lugar, o apóstolo ressalta que a verdade do Evangelho produz um crescimento saudável, no verso 6 em diante. Paulo ressalta o poder inerente do Evangelho, explicando o duplo impacto. Ele tanto produz frutos como cresce. Produzir frutos reflete a ação intensiva, interior e qualitativa do Evangelho, isto é, transformando o coração e o caráter daqueles que criam. Crescer relata a sua propagação extensiva, mostrando o espalhamento do Evangelho em todo o mundo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ressalta que essa verdade suficiente do Evangelho é aprendida através de ministros fiéis na exposição das Escrituras. O Evangelho havia chegado entre os colossenses através do ensino de um ministro fiel e dedicado, Epáfras. É o que Paulo enfatiza nos versos 7 e 8. Ele o chama de fiel ministro de Cristo. Implicitamente, Paulo está contrastando Epáfras com os falsos ministros que disseminavam esse falso cristianismo. Sendo essa mensagem apostólica suficiente, só havia duas coisas a serem buscadas em oração. E Paulo ressalta isto no verso 9 até o verso 12, na sua petição. A primeira coisa a ser buscada é que os crentes transbordem do conhecimento dessa verdade. É necessário ser plenamente enchido do pleno conhecimento da vontade de Deus revelada no Evangelho de Cristo. Essa é a petição de Paulo pela igreja. Esse transbordar envolve toda a sabedoria, isto é, toda a capacidade de aplicar o Evangelho a todas as áreas e decisões da vida, bem como todo o entendimento espiritual, que é a capacidade de entender o mundo e a história através do Evangelho. Nada mais é necessário. Em segundo lugar, Paulo pede que, cheios desse pleno conhecimento, os salvos vivam de modo digno de Deus, dos versos 10 a 12. Para viver essa vida digna é fundamental permanecer em Cristo e no seu Evangelho, sem se deixar atrair por falsos ensinos. É o que ele enfatiza no capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Em outras palavras, o Evangelho é suficiente, e tudo o que precisamos é fazer dele a nossa regra de fé e prática. Se o Evangelho é suficiente, não precisamos de espetáculos de milagres. O maior milagre já aconteceu, é Cristo em vós, a esperança da glória. Se o Evangelho é suficiente, não precisamos de cultos de entretenimento para nos animar e alegrar. Em Cristo temos a alegria da bendita esperança. Se o Evangelho é suficiente, não precisamos de novas unções. Em Cristo já estamos aperfeiçoados, como ele diz no capítulo 2, verso 10. Enfim, se o Evangelho é suficiente, não precisamos de ideologias nem de salvadores da pátria. Cristo subjugará os reinos da terra sem o auxílio de mãos e criará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.